Voltemos, portanto, um pouco ao passado. Sem ódios nem rancores, apenas para comparar. Foi há muito pouco tempo, apenas 11 anos. E o Brasil sofria uma de suas piores crises. Greves sobre greves, ameaça de guerra civil, caos quase incontrolável, deterioração econômica e financeira, indisciplina invadindo os quartéis, inflação galopante, forçando para o alto, praticamente a cada semana, os preços de tudo. Foram momentos terríveis. Naquela época, você podia ler a manchete de que era pedida a falência do Banco do Brasil. Eis uma daquelas manchetes. Hoje parece humor negro, diante desse gigante que é o Banco do Brasil, já se afirmando no mundo inteiro. Mas aconteceu. Os jovens de hoje, é certo, não se lembram disso. Eram crianças naquele tempo. Tempo de incertezas. O mundo num de seus melhores períodos de prosperidade. E o Brasil, uma triste presença entre as exceções. Apontado como devedor difícil, de chapéu na mão, mendigando apoio. Pedindo o reparcelamento de compromissos financeiros vencidos. Em situação de quase insolvência. E visto por sua importância no continente como um barril de pólvora, cuja explosão levaria também o caos às nações vizinhas. O Brasil é um país enfermo, dizia-se lá fora. Será uma nova Indochina. O gigante está de joelhos. Essa é a opinião corrente. Fazendo ainda mais triste a nossa imagem pelo mundo afora. Pois o que se dizia no exterior apenas retratava nossa real situação, sem saber como seria o dia de amanhã. Ao sabor de sucessivas crises, mergulhados num cotidiano de boataria e de incertezas. Foram tempos difíceis. Você se lembra? Você, chefe de família. Você que não era criança há 11 anos atrás. Vocês que viveram aquele tempo. Vocês se lembram? Ultimatos ao Congresso. Agitações de rua, insegurança, ameaças aos jornais, agravamento da crise econômica e financeira. Já então, total descontrole inflacionário. E tamanha desorganização, tamanho caos, em tudo deixava sua marca. A produção se desarticulava. Faltavam os gêneros de primeira necessidade. Pedíamos de joelhos aos credores que esperassem por nós. Havia greves ao menor pretexto, filas para tudo. E, em última análise, quem sofria era o povo, que era levado às ruas para pedir, talvez nem ele mesmo soubesse o quê. Perplexo, sem ter para quem apelar. À espera de uma solução, fosse qual fosse. E por pior que fosse, melhor seria do que solução nenhuma. Pois aos poucos, o país ia resvalando para o impasse final. Você se lembra? Facções extremistas ameaçavam entrar em choque. E não faziam segredo da posse de arsenais e depósitos clandestinos de munição. Era o caos irremediável que chegava a passos largos. E sobre o caos brotavam já o suborno e a corrupção. Estava se armando o cenário para o capítulo final do drama. Um drama de consequências imprevisíveis e que ninguém na época poderia dizer ao certo como iria terminar. Pelegos, agitadores, bajuladores e adesistas, aventureiros, e por trás deles o comando vermelho dos comunistas. E até gente séria, idealista, mas iludida. Havia de tudo. Havia de tudo naquele imenso caldeirão fervente em que se transformava o Brasil. Você se lembra? Não se sabia ao certo quem estava mesmo à frente do país, quem dirigia os destinos da nação. Por isso, não podia haver comando, nem disciplina, nem ordem e nem progresso. E muitos donos se diziam os verdadeiros donos da situação. Foi há 11 anos atrás. Há apenas 11 anos. E hoje, ao documentar aquele passado ainda recente, uma pergunta chega a se impor. Como foi possível aguentar? Como o Brasil resistiu?
Pense nisso. Você gostaria de voltar àqueles tempos? De experimentar as mesmas angústias? De sentir as mesmas incertezas e inseguranças? De voltar ao Brasil de ontem? De ler as mesmas manchetes e ver os mesmos espetáculos? A resposta fica com a consciência de cada um. Com a responsabilidade que todos têm diante de si mesmos e diante de todos os demais brasileiros. Março 1964. O drama brasileiro chegava ao auge. A indisciplina e a desordem acabaram por entrar nos quartéis. Desmoronava o princípio da hierarquia. E então via-se o país ameaçado de perder seu último ponto de apoio efetivo na manutenção da ordem pública. Dali em diante, nada mais que o caos absoluto, a desordem total, a violência sem freios nem medidas. E a todos se evidenciou que o Brasil caminhava para o pior. Caminhava para a guerra civil de consequências imprevisíveis. Foi há apenas 11 anos atrás. O peso do medo e da angústia já era insuportável. Falava-se em matar, em fuzilar, em destruir. A união de pelegos e comunistas afiava suas armas. E tudo indicava que nos próximos dias, ou nas próximas horas, brasileiros se lançariam contra brasileiros. No norte, no nordeste, no sul, nas cidades, no campo, em toda parte. Você se lembra? Era o Brasil de ontem. O Brasil de 11 anos atrás. Foi no último instante, quase no momento derradeiro. E quando o país estava à beira da guerra civil, quase em pleno caos, alguma coisa aconteceu. Era impossível continuar suportando tantos desmandos, tanta incompetência, tamanha anarquia. E o clamor de vozes conscientes encontrou eco em soluções inadiáveis. E as Forças Armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha. Restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. Fria. Começou a grande campanha de envenenar o país, envenenar a classe média contra o governo, descrevendo o Jango como comunista e como perigoso. E Jango, eu já disse, é impossível pensar que o Jango fosse comunista, o grande fazendeirão que ele era. Ele era generoso, era patriota e sabia que o Brasil pode se alargar como os Estados Unidos alargou sua sociedade dentro do capitalismo para mais gente comer, mais gente se educar, mais gente progredir, mais gente viver. Quando deu lá a invasão da Baía dos Porcos em Cuba, imagine você que o americano, o cara da 6ª Esquadra e tal, ligou para o ministro da Marinha brasileiro para mandar levar um navio lá. O ministro ouviu aquilo e ligou para o Jango. Como é, presidente, manda ou não manda? O Jango não manda, não, senhor, que é isso? Onde já se viu isso? E mandou uma carta para o Kennedy, que o Almino redigiu. Uma carta maravilhosa que o presidente João Goulart enviou a Kennedy e que é uma pena que o país inteiro não leia e releia, porque é um dos momentos altos da diplomacia brasileira, recusando invadir Cuba. Há uns 15 ou 20 dias depois morreu o João 23 e ambos foram para o enterro. Kennedy virou para ele e disse: o senhor vai ser responsável por isso. O senhor vai ter consequência. E a maré vermelha começa a se deslocar para mais perto de nós. Cuba foi um punhal cravado nas costas da América. O anticomunismo era aquela fachada para se tomar esse poder e viabilizar aquele projeto que eles queriam. Um projeto submisso à diplomacia americana. O Lincoln Gordon era embaixador no Brasil.
e agiu muito. Os militares estavam sendo trabalhados pelo Sr. Walters, que era o adido cultural norte-americano, que tentava de todos os modos aliciar militares e ganhar militar para fazer o jogo dos norte-americanos. Senhor governador, alguns críticos do Brasil e de outros países da América do Sul falam da Aliança para o Progresso e usam a palavra impaciência. Os senhores tocaram neste tema também? Eu creio que o mais ciente de todos os impacientes em relação ao resultado da Aliança para o Progresso é o presidente Kennedy. Esse programa era fachada para que esse dinheiro entrasse para as agências de publicidade, que apoiava, repassando essa verba para o IPES. Da crise ao caos, o país pode ser arrastado a uma crise inconciliável. O que estamos fazendo nós para impedir que se coloque diante do povo brasileiro a trágica opção entre soluções antidemocráticas? Era o bojo onde a conspiração se deu. Foi um instituto formado pelo general Golbery, onde ele reuniu os grandes empresários, os chefes de multinacionais, uma parte da igreja e parte dos militares. Os filmes basicamente continham a propaganda que tentava implantar na sociedade um sentimento de insatisfação crescente. Compravam espaço na imprensa e formulavam entrevistas que eles já repassavam prontas. Nós que acreditamos na democracia e no regime da livre iniciativa, não podemos ficar omissos enquanto a situação se agrava dia a dia. A omissão é um crime. Durante 2 anos, conspiraram para a derrubada do Jango. Mas o IPES não pode ficar em palavras. É preciso agir. Derramaram aqui milhões e milhões de dólares, por exemplo, com o IBAD. O IBAD foi uma instituição organizada para subornar deputados. Tensão em Brasília. Governo federal determina a abertura de comissão parlamentar de inquérito para investigar financiamento ilegal do IBAD a deputados e governadores. Eles conseguiram fechar o IBAD, mas como o IPES era um instituto de estudos e com conotação filosófica, ele foi mantido aberto. Todo o levantamento de fichas das pessoas que atuavam na esquerda foi transferido para Brasília e deu origem ao SNI. O SNI é filhote do IPES. The American nation cannot, must not, and will not permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere. Num quadro assim é que o presidente João Goulart cria a ideia de uma frente popular, parlamentares de todos os partidos, quantos queiram, que se comprometam com determinado programa a ser elaborado em conjunto, com algumas cláusulas apenas inarredáveis. Por exemplo, de que a reforma agrária nós defenderemos até a última instância. O deputado Leonel Brizola sustentava que o projeto da Frente Ampla era uma capitulação. E, ao mesmo tempo, a liderança do Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes, rompe também e declara que não poderia aceitar participar de uma frente tendo aliança com o PSD, que era um partido conservador. Esses 2 bloqueios nos colocaram realmente na impossibilidade de prosseguir. E com muito pesar, foi lá o Santiago Dantas ao presidente João Goulart transmitir que já não dava. O governo reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária,
mas pela reforma tributária, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil.